Fala aí, pessoal do YouTube. Nesse vídeo nós veremos uma ferramenta nova da Adobe, o Adobe Edge Animate, uma ferramenta muito legal, muito bacana, que foi criada para permitir que a gente possa criar páginas com animações de maneira bem simples, bem intuitiva, de uma maneira bem visual, sem precisar de ficar mexendo muito com programação. A ferramenta vai criar páginas em HTML, utilizando HTML5, CSS3, JavaScript, biblioteca de jQuery, tudo que a gente tem direito para poder criar aí de uma maneira bem simples, páginas bem legais, animações bem interessantes, coisas que a gente só podia fazer antes com o Flash, ou que era mais fácil fazer com o Flash, mas se a gente fosse fazer com JavaScript ou com outras ferramentas, dava mais trabalho, tinha que fazer mais programação. Agora com essa ferramenta, esse trabalho ficou bastante mais simples e bastante mais intuitivo. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o Adobe Edge, pegar a ferramenta no site da Adobe. Uma coisa legal é que essa ferramenta é gratuita, ela é totalmente gratuita, a Adobe não vai te cobrar nada por isso. E na página da Adobe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na parte do Adobe Creative Cloud, que esse programa faz parte desse novo programa da Adobe. Então a gente vai aqui em Produtos, Adobe Creative Cloud. Depois aqui a gente clica na parte do Fazer Logon. Aí nós vamos ser redirecionados para este endereço aqui, olha, creative.adobe.com. Se você ainda não tiver um cadastro, você clica aqui no botão Começar. Se você já tiver um cadastro nesse programa, basta você aqui fazer o login com seus dados. Após o login, você vem aqui na parte de aplicativos. E está aqui o Edge Animate. Você clica aqui no Baixar. A primeira coisa que o sistema vai fazer é baixar um aplicativo que é um gerenciador de downloads da Adobe. Então primeiro você clica ali, ele vai baixar esse aplicativo, vai instalar na sua máquina. Depois que você rodar o aplicativo, vai aparecer essa janela com a lista de produtos aí disponíveis para você usar em versão beta, ou então os que forem gratuitos, vai ter a opção de install. Como o meu aqui já está instalado, então não tem um link, mas vai ter um link parecido com esse aqui, install. Você clica, ele vai fazer o download e vai instalar na sua máquina. Então, está aqui o Edge Animate. Na tela de inicialização, você tem aqui alguns links, as principais características do programa. Mas vamos aqui na esquerda, onde a gente tem os recursos, os botões de abrir arquivo e criar arquivo. Vamos clicar aqui em Create New, para criar um novo arquivo. E aqui nós estamos já dentro então do primeiro trabalho. À esquerda nós temos aqui algumas informações, as configurações do palco de trabalho, do stage, a largura, a altura, a cor. E sempre que a gente selecionar um elemento aqui no palco, serão exibidos aqui as configurações, as propriedades deste elemento. Note aqui que foi criado então um arquivo em HTML, tá? Nós vamos sempre trabalhar com arquivos em HTML e os comandos, tudo que a gente for criando aqui, serão inseridos em bibliotecas ou em elementos. Aqui nessa parte da direita é muito semelhante aí ao Flash. Se você já está acostumado a trabalhar com Flash, você vai ver que ele tem algumas semelhanças com o Flash ou com o Photoshop, com os outros programas da Adobe. Então a primeira coisa que a gente pode notar é que foi criado já um palco, um stage e um elemento, porque esse stage que é um elemento div. Todos os elementos que a gente adicionar, eles serão do tipo div, serão tags HTML do tipo div. O próprio stage, o próprio palco é uma div. A primeira coisa que nós temos aqui é a configuração do width e do height, da largura e da altura. Então a gente pode configurar, olha só, a largura do palco, a altura do palco. Ok? Essas dimensões podem ser configuradas em pixels, como a gente pode alterar aqui, olha, para percentual. Ok? E dessa maneira o arquivo vai sempre ocupar, o palco vai sempre ocupar toda a posição disponível na tela do navegador. E quando a gente altera para o percentual, nós temos aqui na régua, nas duas réguas, vertical e horizontal, um elemento que permite a gente expandir ou diminuir, configurar aqui o tamanho do palco de maneira mais interativa. Em seguida nós temos aqui a cor de fundo do palco. A gente pode clicar aqui e escolher uma cor. Nós temos aí a matiz, o tom, a transparência. Aqui embaixo a gente tem as maneiras de configurar a cor com RGBA, hexadecimal, ok? Então a gente pode aqui escolher uma cor para o palco.
E algumas outras propriedades aqui de largura mínima, largura máxima. Aqui em cima nós temos algumas ferramentas, as ferramentas básicas, as ferramentas de criação, que são o retângulo com bordas arredondadas, uma elipse e a ferramenta de texto. São as ferramentas padrão aí que nós encontramos nos programas de desenho da Adobe. Então vamos criar, por exemplo, aqui um retângulo. Então a gente clica aqui, vem aqui no Stage, no palco, a gente clica, segura, arrasta. Então nós criamos aí o primeiro elemento no Stage. Note aí que foi adicionado então mais um elemento na nossa lista dentro do Stage. Então agora nós temos um elemento retângulo e este elemento é uma div, ok? Conforme já dito, todo elemento que a gente for adicionar, ele é uma div. Perceba aqui embaixo que nós temos também as faixas referentes a cada um dos elementos. A gente tem aqui uma timeline que nós vamos utilizar para fazer as animações. Temos aqui algumas ferramentas de animação, nós veremos isso um pouco mais para frente na aula. Vamos continuar aqui na esquerda. Uma vez que a gente criou um elemento, nós vamos ter aqui as configurações, as propriedades do elemento. Então a primeira coisa que nós temos aqui, a propriedade, é o título do elemento, o nome do elemento, tá? Tá como retângulo, a gente pode botar aqui o nome que a gente quiser. Colocaria, por exemplo, botão. Aqui abaixo nós temos as propriedades de posição e tamanho, e elas podem ser configuradas de maneira global com o X e o Y a partir então do palco, tá? Ou então medido a partir da esquerda e do topo. Vamos botar aqui, deixar no global mesmo, X e Y. A gente pode alterar aqui a posição. Tá? A gente pode arrastar com o mouse. Ou a gente pode digitar o valor desejado. E aqui também na posição nós temos a opção de trocar o pixel por percentual. Então se a gente altera aqui para percentual, nós temos um elemento na página que será posicionado com um percentual do canto superior esquerdo da página. Então, se a gente aumentar a página, ele vai alterar a posição. Vamos salvar o documento para a gente já ir vendo no navegador o que a gente está criando. Vamos clicar aqui em File, Save. Agora a gente salva aqui como index.html. Vamos clicar aqui no Salvar. E a gente pode ver no navegador o resultado. Vamos aqui no File, Preview em Browser, ou então Ctrl Enter. Ok, está aí. O posicionamento está em percentual, então se a gente altera aqui o tamanho da janela, ele altera a posição do elemento. Em seguida temos a largura e a altura, o Width e o Height. Podemos também, aí com o mouse, alterar. Podemos alterar para percentual. A gente pode estabelecer aí que o elemento tenha tantos por cento de largura, tantos por cento de altura. Se a gente desmarcar aqui, clicar no cadeado, no link, a gente desassocia a altura e a largura de forma que a gente pode configurar essas propriedades de maneira independente. Aí a altura e a largura ficam independentes. Vamos configurar então, por exemplo, 80% de largura e a altura do elemento, uma altura fixa de 50 pixels. Vamos ver isso no navegador, como é que fica. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Ok, legal. Olha só. A div, o elemento, estica de acordo com a largura da janela. A próxima aba é a aba de cor. Então nós podemos por aqui configurar a cor do fundo, background color, ou uma imagem de fundo, uma cor para a borda, uma cor, um formato, um tamanho para a borda. Vamos selecionar aqui uma cor. Vamos melhorar aqui nossa cor do elemento. Vamos botar um azul claro. Aqui na borda a gente pode colocar, para ficar mais estético, um azul escuro talvez. A gente aumenta por aqui o tamanho da borda. Vamos colocar aqui um 4. Ok.
Por aqui a gente configura um background em estilo, por exemplo, um degradê. A gente pode alterar aqui para um degradê radial, um degradê linear. Então, vamos deixar ele como sólido mesmo. Uma coisa legal que está bastante na moda é o uso de cantos arredondados, né? Então nós temos aqui a propriedade corners. A gente pode arredondar os cantos do elemento. Então a gente configurando por aqui, a gente estabelece o arredondamento em pixels, ou se a gente quiser um arredondamento em percentual, a gente pode marcar aqui o percentual. A gente marca aqui, por exemplo, 10%. Vamos deixar em pixel mesmo, que fica melhor. Pixels. Com esses 4 botões, a gente ativa ou desativa o arredondamento em cada um dos cantos. Então, por exemplo, se a gente não quiser o arredondamento nos cantos da esquerda, a gente clica aqui no canto superior e no canto inferior, está lá desmarcado, está lá desfeito o arredondamento. Se a gente quiser novamente, a gente reativa. Vamos aqui colocar no 1 de novo e botar aqui 12. Então, quando tiver marcada a opção 1, a gente configura todas as bordas ao mesmo tempo. Se a gente clicar aqui no 4, nós temos 4 configurações independentes, uma para cada borda. Então, a gente pode configurar aí arredondamentos diferentes para cada uma das bordas. Se a gente colocar no 8, nós temos 8 configurações, 2 configurações para cada uma das bordas. Então, fica aí ainda mais, nós temos aí uma configuração ainda mais detalhada. Vamos deixar aqui num formato de botão, todos os cantos arredondados em 12. Em seguida temos a configuração de sombras, a projeção de sombras, a gente marcando aqui, a sombra é projetada. Temos aqui a configuração de sombra externa ou de sombra com projeção interna. Temos aqui também a projeção X e Y, né, para onde que ela se projeta, no eixo X e no eixo Y. Aqui o blur, que é o embaçamento, o quanto que a sombra vai ser embaçada, e no spread é a quantidade de projeção, o quanto que a sombra se projeta para fora do elemento ou para dentro, caso esteja marcada a opção interna. Vamos deixar aqui em 3. No blur vamos deixar em 6. Ok. E aqui a gente configura a cor da sombra, a cor, a transparência, né? A gente pode aqui então configurar de acordo com o design que a gente desejar. Seguindo aqui, nós temos os filtros. Deixa eu diminuir aqui as outras abas para ficar melhor da gente ver. Os filtros como de inversão, de contraste, saturação, os vários filtros disponíveis pelo CSS, a gente pode aplicar qualquer um deles. E depois aqui o clipping, a opção de clipe, a opção de acessibilidade. Vamos voltar aqui em cima que nós não vimos o painel de transformações. Por aqui a gente consegue aplicar escala na imagem, no elemento. Então a gente pode alterar aí a largura, a escala no eixo X, a escala no eixo Y. E novamente, se a gente desmarcar aqui o cadeado, a gente tem uma escala independente. Aqui na esquerda, aqui na direita nós temos duas opções de skew, que é uma espécie de esticamento da imagem. Então olha o skew no eixo X, um esticamento no eixo X, um esticamento no eixo Y. Vamos deixar aqui zerado. E por fim aqui na direita nós temos a opção de rotação, de giro. Tá medido aí em graus. Aqui na esquerda nós temos a posição da origem X e Y, que é este elemento central aqui, esse pontinho central, que identifica o eixo de rotação, o eixo de transformação do elemento. É através desse eixo que são feitas as transformações, tá? A rotação é feita
através desse eixo, a escala também é feita através desse eixo, todas as transformações do elemento são através deste eixo. Então a gente deixa aqui ele centralizado bem no centro do objeto, 50, 50. E aqui nós temos a aba de cursor. Tá? A gente pode estabelecer um cursor quando o usuário estiver movimentando o mouse sobre este elemento. A gente indica aqui qual cursor que a gente deseja. Continuaremos com a aula no próximo vídeo. Até lá! Muito bem, vamos continuar aí o nosso estudo do Edge Animate. Vejamos agora aqui a ferramenta Text Tool, ou a tecla T do teclado. A gente clica aqui e insere um texto. A gente posiciona, temos aí as mesmas propriedades que nós já vimos para o elemento anterior, nós temos aqui também para este elemento, com a adição da caixa de texto, onde a gente configura aqui a fonte desejada, o tamanho, as configurações de negrito, de itálico, okay, de underline, de formatação, de alinhamento, né, o alinhamento à esquerda centralizado, direita justificado. Vamos aqui alterar a fonte, vamos botar, por exemplo, esta aqui, e a gente aumenta aqui o tamanho da fonte. Botar centralizado. Clicando aqui neste sinalzinho, nós acessamos algumas propriedades adicionais. Temos aqui a largura da linha, né? A gente passando o mouse aqui, o sistema exibe aí o código CSS respectivo. Então aqui, ó, o espaçamento das letras, né? Aqui nós temos a altura da linha, o line height, aqui a indentação. Note aqui pela direita que com a adição do novo elemento nós temos aqui mais uma div, né? Conforme já explicado, cada elemento é inserido como uma div. Então nós temos aí as propriedades referentes, todas as propriedades, os efeitos que podem ser aplicados na div. Beleza, vamos ver agora a parte de animação, que é essa parte aqui de baixo, a timeline. Aqui nós temos algumas coisas bem interessantes. A timeline é composta aqui na esquerda pelas camadas, pelos elementos que nós temos aí no stage, no palco, os controles aqui de visualização, e aqui na esquerda os frames, aqui na direita, melhor dizendo, os frames. Então, se você já trabalha aí com o Flash, se você já está acostumado aí com o Flash, você já vai ver aí as semelhanças disso aqui com o sistema do Flash. Então vamos lá, como é que a gente faz uma animação? Como é que a gente movimenta um elemento? A primeira coisa é a gente usar aqui o botão de Auto Keyframe. Nós temos duas maneiras de criar animações. Uma é utilizando o Auto Keyframe, que é este botão aqui. E a outra é criar diretamente os keyframes, utilizando esses recursos aqui ao lado de cada propriedade. Nós temos um losango para a criação de cada keyframe. Vamos utilizar aqui primeiro o botão de Auto Keyframe. Então a gente aciona aqui, seleciona o objeto desejado, vamos colocar aqui uma animação, por exemplo, para o texto, e a gente aciona aqui o botão de Auto Keyframe. O que esse botão vai fazer? Ele vai fazer com que cada movimentação que a gente faça seja interpretada como a criação de um novo quadro-chave, de um novo keyframe. Vamos mover a linha de tempo até aqui 1 segundo, e a gente abaixa, chega aqui para baixo o texto. Olha só, foi criado então um keyframe no segundo 1, no primeiro segundo, ok? Se a gente voltar aqui a posição do tempo para 0, tá? A gente pode criar um keyframe aqui na posição 0. Olha só, então a gente sobe aqui. Vamos fazer o contrário, vamos deixar o keyframe aqui, keyframe inicial aqui, e o segundo, no segundo 1, aqui em cima, na posição que a gente deseja, a posição final. Então agora aqui com a barra de espaço a gente toca a animação, olha só. Então nós fizemos aí uma movimentação simples.
A gente pode também fazer uma movimentação com o segundo elemento. Vamos pegar aqui o botão. Em seguida, a gente usa os recursos de criação de keyframe aqui do painel de propriedades. Então, vamos supor que a gente queira também mover verticalmente o elemento botão. Então, a gente vem aqui no painel de posição. O botão está com o X e o Y como percentual. Vamos criar aqui um keyframe no eixo Y. Ok. A gente pode vir aqui no tempo 0, criar também um keyframe. E agora a gente pode movimentar o elemento. Vamos botar ele aqui para fora do espaço. Ok, tá aí. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Não ficou alinhado justamente porque a gente utilizou para o texto um posicionamento em pixels e para o botão um posicionamento em percentual. A gente pode alterar aqui, olha, vamos deixar o botão também em pixel. Agora sim, a gente salva aqui, vamos ver de novo. Agora encaixou. Todos os elementos aí que tiverem esta marcação são elementos animáveis. A gente pode adicionar quadros-chave de animação. Vamos alterar também agora o tamanho dos elementos. Então vamos voltar aqui no frame 1, no início da animação. Eu vou alterar aqui o tamanho do botão e do texto. Então aqui no botão, deixa eu pegar aqui, vamos acionar aqui o Alt Keyframe, fica mais fácil para a gente trabalhar. E com a ferramenta de transformação, o Transform Tool. Ó, aqui a gente diminui o botão. A gente pode também diminuir o texto. Então a gente percebe aqui embaixo que foram adicionadas as chaves, os keyframes para cada um dos elementos, para cada uma das propriedades dos dois elementos. Opa, aqui ele inverteu, vamos voltar. Com Ctrl Z, vamos de novo. Ok, agora sim. Vamos com o mouse. Vamos agora aqui no 1, no frame, no segundo 1, e a gente restabelece o tamanho dos elementos. Então a gente vem aqui, olha, na transformação. 100% de transformação e para o botão também 100% de transformação. Ok. Agora a gente pode ver aí a animação alterando a posição e a escala dos elementos. Podemos animar também a cor dos elementos. Vamos pegar aqui no texto, no próprio texto aqui, vamos fazer ele aparecer aos poucos, começar com uma transparência. Ó, vamos vir aqui na cor do texto, a gente inicia aqui a transparência, põe a transparência total, o alfa total, depois a gente vem aqui no segundo 1, a gente cria um outro alfa, em 100%. Aí também nós temos então agora uma animação com alfa. Bacana, legal. Nós não estamos limitados apenas para o uso de textos e das figuras aqui de desenho disponíveis no programa. A gente pode importar também gráficos, importar imagens. A gente pode trabalhar com PNG, com GIF, com JPEG. Vamos aqui então no menu File, vamos clicar aqui no Import. Vamos pegar aqui um arquivo. Aqui essa câmera PNG, por exemplo. Então ela foi adicionada aí ao palco. E note que nós temos aqui mais uma div agora com uma imagem. E este elemento pode ser também animado utilizando as várias propriedades disponíveis. Vou deixá-la aqui, diminuir um pouco o tamanho, deixá-la no canto aqui. Ok. Vamos notar aqui na direita, no painel Library, na biblioteca, e a gente percebe como que o Edge organiza os elementos. Então,
é criada aqui uma pasta image e aqui dentro a gente tem as imagens que forem adicionadas. Aqui também nós teremos a aba de símbolos, ainda não tem nada disponível, que nós não criamos nenhum símbolo, nós vamos ver isso mais para frente na aula. E também a utilização de fontes, de web fontes. E vamos dar uma olhada agora na estrutura dos arquivos, na estrutura que o Edge cria da página HTML, onde é que ele coloca as imagens e os JavaScripts. Então está aqui a estrutura do arquivo. O index.an é um arquivo interno do Edge, você não precisa se preocupar com ele, não precisa botar ele online. Em seguida a gente tem a página do HTML, que é a página que vai ter, obviamente, os elementos de HTML, as divs, o corpo da página. Depois nós temos 3 arquivos de JavaScript. Um deles é o de pré-carregamento, se você for utilizar pré-carregamento para animação, tem também o arquivo de JavaScript das ações, um arquivo geral de script. Temos também aqui uma pasta Edge Includes, onde está incluído o jQuery e um outro conjunto de instruções mínimas do Edge. E temos também a pasta de imagens, onde são adicionadas todas as imagens que a gente importar para dentro do documento. Continuando aí com nossa aula do Edge Animate, veremos agora como criar um trabalho um pouco mais elaborado, algo mais profissional. Vamos importar aqui uma imagem de fundo. Vamos aqui no Import e vamos importar aqui a imagem fundo.jpg. Ok, vamos aqui posicioná-la melhor agora. Vamos aumentar aqui o tamanho do stage, do palco, para que ocupe aqui toda a imagem. Ok. E para que fique tudo visível aqui, a gente pode controlar pelo recurso aqui de zoom. Vamos botar aqui, por exemplo, 70%. Ok. Pela aba aqui de elementos, eu vou chegar o elemento fundo para baixo, para que fique por baixo de tudo. Vamos importar mais um arquivo, foto1.jpg. Ok. Pegar essa câmera, botar ela aqui para baixo. Vamos resetar aqui as transformações. Vamos por aqui 100%. Não, aqui é a origem. Vamos aqui na transformação, na escala 100%. Ok, agora sim. Vou deixar ela posicionada aqui. A gente pode fazer um pequeno giro. Vamos fazer o giro por aqui, ó. Ok. Vamos aqui fazer uma animação para que quando o usuário clique na máquina, seja exibido aqui um flash de luz, né? E saia a foto de dentro aqui da máquina, a foto saia daqui e se posicione mais ou menos nessa posição aqui da direita. E a gente vai também refazer essa parte de cima aqui, esse título, botar um título melhor. E durante essas etapas aí nós iremos ver alguns recursos adicionais de animação do Edge. Vamos então remover aqui este elemento do botão de fundo, vamos deixar só o texto. Aqui um alinhamento do texto, vamos colocar à esquerda e a gente pode aqui refazer o conteúdo. Vamos colocar assim, aprenda web design. Vamos criar mais um texto. Vamos botar aqui o site da Virtus Media, com o curso de web design. Deixar aqui à direita. Ok. A gente pode fazer aqui uma linha divisória. E a linha a gente pode criar com a ferramenta de retângulo mesmo. Vamos criar aqui o retângulo. Podemos deixar o preenchimento
sem nenhuma cor. Vou deixar aqui totalmente branco. E a borda a gente coloca da cor que a gente desejar aqui para a divisão. Vou botar aqui um cinza um pouquinho azulado. Ok. Tamanho de 1 pixel. A altura de 1 pixel também, a altura do elemento. Ok, vou chegar ele mais aqui para cima. Vamos jogar ele para trás do elemento. Vou botar aqui 100% para a gente poder ver melhor. Vamos jogar esse aqui para trás do elemento. Vamos jogar o elemento retângulo para trás do texto. Vamos aqui aplicar alguns efeitos no título, botar talvez a cor da fonte um alaranjado, um negrito, e talvez uma projeção de sombra, vamos ver se vai ficar legal. Uma sombra mais avermelhada talvez. Não, não vai ficar legal, deixa o preto mesmo, cinza. Cinza mais claro. Ok, ficou bom. Vou tentar aqui um alaranjado um pouco mais escuro. Puxar um pouco mais para o vermelho. Ok. Vamos aplicar um efeito de animação nesses elementos aqui de cima. Então, por exemplo, aqui no texto, a gente pode fazer ele aparecer de cima para baixo. Ele já está aqui com uma animação aplicada. Vamos desfazer, vamos remover aqui esses keyframes. Vamos remover aqui. A gente seleciona e deleta. Ok. Chegar esses keyframes para cá. Esses aqui não estão animados. Vou voltar com ele para cá. Então, está marcada a opção de Auto Keyframe, a gente chega ele aqui para cima e vai iniciar o movimento aqui. Depois a gente põe aqui no 1 segundo, a gente coloca a imagem para cá. E podemos também fazer uma animação de escala. Diminui um pouco o texto, posiciona aqui. Então ele vai começar aí nessa posição e terminar aqui. Aqui a gente pode resetar a escala. Ok. Aqui também a gente coloca 50. Vou botar aqui 50. Vamos desmarcar aqui. Botar 50, 50. 50 por 50. Ok, 50 até 100, 50 até 100. Agora sim. Muito bem. Em seguida, vamos fazer uma animação também com essa linha e com o texto aqui da URL da Virtus Media. Antes disso, a gente pode ver um outro recurso do Edge, que é a criação de símbolos ou agrupamento de vários elementos num único símbolo. Então, vamos selecionar aqui tanto o texto quanto essa linha que nós criamos, né, o retângulo, quanto o texto da Virtus Media. A gente vai criar aqui um símbolo.
Em seguida a gente clica com o botão direito do mouse e vamos aqui em Convert to Symbol, converter para símbolo. Vamos botar um nome aqui para o símbolo, botar aqui topo, Autoplay Timeline, ou seja, se a timeline vai tocar automaticamente. Uma coisa interessante dessa criação do símbolo é que o símbolo passa a ter uma timeline própria. Ela não vai estar relacionada, ela não vai estar anexada à timeline principal, à linha de tempo principal. Ela vai ter a sua própria linha de tempo. Então, olha só, o elemento foi unido. Perceba aqui que foi escondido. Agora a gente passa um único símbolo que chama topo. Não está sendo exibido aqui os quadros chaves. Se a gente clicar 2 vezes no elemento, ele vai ser exibido, vai ser aberto o elemento. Agora sim a gente vê dentro do símbolo quais são os elementos que o compõem, quais são os quadros chaves, qual é a animação que está ocorrendo dentro deste elemento. Aqui à direita nós temos na aba Symbols, então a listagem dos símbolos que estiverem presentes no documento. Para a gente voltar no Stage, no palco, a gente clica aqui nesta opção. Voltamos então ao palco. Okay? Vamos abrir novamente, vamos voltar lá para dentro do símbolo e vamos continuar a animação. Então, nossa primeira animação aqui até o segundo 1 foi animar o título, Aprenda Web Design. Vamos agora fazer uma animação do elemento desta linha divisória. A gente pode fazer também com que a linha divisória apareça gradualmente para a direita. A gente coloca ela bem pequena aqui e depois ela estica até pegar toda a posição. Vejamos então esse recurso, que é o recurso do Pin, Toggle Pin. Com ele, a gente pode criar mais facilmente a animação inicial e final de um elemento, usando apenas poucos cliques e posicionando o cursor apenas em um dos frames. Normalmente, quando a gente vai criar essa animação, a gente tem que posicionar o elemento na posição final que a gente deseja, igual a gente estava fazendo até aqui. Então a gente posicionava o texto aqui no final, depois voltava no frame inicial e colocava ele na posição inicial que a gente desejava. Com este recurso, a gente tem uma maneira mais fácil de trabalhar. Olha só como é que ele funciona. A gente seleciona então, por exemplo, o elemento, o retângulo, que é o elemento da linha, e nós vamos criar uma animação, esse retângulo aumentando o tamanho, esticando, ele vai aparecer gradualmente da esquerda para a direita, e a gente vai fazer isso partindo aqui do frame 1 e estando posicionado aqui apenas no frame 1. Então a gente aciona este elemento, o Toggle Pin, em seguida a gente estica aqui, olha, vai aparecer esse símbolo numa forma de pino ou de gota invertida. A gente estica ele até o ponto final que a gente deseja. Em seguida a gente pode fazer a alteração que a gente desejar aqui no elemento e ele já vai interpretar que essa alteração que vai ser feita é a posição inicial e o estado atual do elemento é a posição final desejada. Então a gente pode vir aqui, olha, no painel, vamos alterar a largura do elemento, confirma aí se está desmarcada, se o cadeado está aberto, se ele está deslinkado, e a gente coloca aqui na largura 1%. O elemento vai começar como 1%. E olha só, vamos aqui arrastar, e já foi feita a animação inicial e final dele. Ok? Vamos fazer uma alteração também, que na origem, no ponto de origem, para que o elemento se estique da esquerda para a direita e não a partir do centro aqui, como está acontecendo. Vamos desmarcar aqui o Auto Keyframe, podemos também já desmarcar o Pin, e aqui a gente altera o ponto de origem para cá. Vamos botar aqui no 0%, então bem na esquerda, e o elemento então vai animar, olha só, da esquerda para a direita até preencher todo o espaço. E essa animação está ocorrendo juntamente com a animação do texto. Se a gente não quiser que isso aconteça, por exemplo, a gente pode optar por primeiro o texto aparecer e logo em seguida ocorrer a animação do retângulo. A gente pode simplesmente alterar a posição de toda a animação. Olha só, a gente pode vir aqui, clicar e arrastar com o mouse, e a gente arrasta toda a animação até uma posição que a gente queira. Então, olha só, do jeito que está aqui, primeiro ocorre a animação do texto, em seguida ocorre a animação da linha, do retângulo. Em seguida, a gente pode fazer aqui a animação do endereço da Virtus, a gente pode fazer ele aparecer gradualmente através de um filtro aqui, a gente aplica aqui um filtro.
Mesma coisa, vamos utilizar aqui o toggle pin. Vamos colocar aqui na posição inicial e a posição final desejada também mais um segundo, ok? E aqui a gente faz a animação da cor. Melhor que animar o filtro, vamos animar aqui a cor do elemento. Vamos botar aqui a transparência dele, melhor dizendo. Transparência total, ok. Vamos ver como é que ele interpretou. Olha só, começa transparente e finaliza com 100% de opacidade. Vamos voltar lá no Stage. Vamos salvar aqui o trabalho e vamos ver no navegador como é que está até aqui. Vamos carregar aqui. Ok. Podemos até fazer uma pequena incrementação, uma pequena melhoria, para que o texto, ou a linha, melhor dizendo, vou pegar aqui o retângulo, ele inicie um pouco para fora da área aqui de trabalho do canvas. Porque ele está iniciando a animação aparecendo aqui, né? Então, aqui, dessa forma, ele não vai aparecer. Vamos aqui salvar e vamos ver o resultado no navegador. Agora sim. Vamos agora trabalhar aqui com a máquina. Nós vamos aplicar um efeito de flash. Vamos importar aqui mais uma imagem. Flash PNG. É um PNG que tem transparência. Então é o efeito do flash. Olha só. Vamos unir esses dois elementos num símbolo também. Então a gente seleciona os dois, botão direito, Convert to Symbol. Vamos chamar isso aqui de máquina. Ok. Vamos clicar duas vezes, entrar no timeline da máquina e vamos fazer uma animação aqui do flash. O flash vai... vamos fazer uma animação com o tamanho e com a opacidade deste elemento. Então, olha só, vamos posicionar aqui também no frame 1. Vamos acionar o pin. E vamos esticar ele aqui. Ele pode ser bem rápido, só uma fração mesmo. Vamos botar, por exemplo, 0,250. E aqui a gente pode fazer uma animação com o tamanho. Vamos alterar aqui a escala do elemento. Vamos marcar, vamos linkar agora o cadeado, fechar o cadeado. Ok. Sem e sem. Aqui ele ficou invertido. Vamos marcar aqui, vamos desmarcar o cadeado. Vamos botar 32 positivo. Agora sim, está ok. Vamos desmarcar o Auto Key para a gente poder posicionar melhor o flash, talvez aqui, ó, nessa, mais ali, bem sobre o elemento, fica melhor. Aqui a gente fez então a animação inicial do flash, então o flash vai aparecer e agora a gente pode fazer uma animação para ele sumir, né, para dar aquele efeito de brilho e depois o retorno do brilho. Isso a gente pode fazer de duas formas, a gente pode aplicar mais um keyframe e fazer o movimento contrário, ou a gente pode usar um pouco de script para fazer o playback contrário. Então aqui nessa parte da aula a gente já entra na parte de script do Edge, que ele tem bastante coisa interessante. Vamos selecionar aqui, clicar aqui fora para que seja desmarcado os elementos e a gente precisa agora adicionar nesse último frame uma ação, um script que vai fazer o playback contrário. Então a gente usa aqui, olha, essa parte de Actions, a gente clica aqui no botão, nesse íconezinho de Insert Trigger, que temos também aí a tecla de atalho Ctrl T. Clicando aqui, ele vai abrir a janelinha com o script. Esse código é um código de JavaScript, de jQuery. Nós temos aqui à direita várias opções pré-formatadas, ou a gente pode também inserir manualmente o código. Vamos aqui usar um botão pré-formatado, que é o Playback Reverse, ou seja, ele vai tocar de maneira reversa o símbolo.
Vamos fechar. E a gente pode aplicar mais um trigger aqui no início. Como a gente não quer que a animação ocorra instantaneamente assim que ela carregar, a gente precisa parar a animação logo no frame inicial. Então a gente clica aqui mais uma vez no trigger, no frame 0, e a gente adiciona aqui um comando de stop. Ok? Então está aqui sim.stop. Ele vai parar a animação nesse ponto. Nós também não queremos que este elemento do Flash fique visível logo de cara. Ele só deve aparecer quando o usuário clicar sobre a máquina. Então a gente pode manipular aqui o efeito, a opção, o estilo de visibilidade. Então a gente pode alterar aqui para, ao invés de Always On, ou seja, o elemento está sempre visível, a gente muda para a opção On. E com isso nós temos aqui na timeline uma maneira de configurar aqui o display, aonde que o elemento vai começar a ser exibido. Então a gente pode colocar que seja a partir do próximo frame, do frame seguinte. Então a gente pode chegar um pouquinho para a direita aqui, ó. E aqui a gente cria um keyframe. E no keyframe anterior, que é o primeiro keyframe, a gente altera a opção para off, a gente desliga. Ok? Agora sim. Vamos salvar e vamos ver no navegador o resultado. Legal. Nosso próximo passo agora é fazer essa foto sair de dentro deste elemento. Vamos voltar ali no Stage. A maneira mais fácil da gente fazer isso é criando mais um símbolo também para esta foto e fazendo a animação deste símbolo. Vamos então aqui clicar com o botão direito, Convert to Symbol, vamos chamar este símbolo de foto. Agora nós temos também um timeline específico para este elemento e a gente pode trabalhar em cima disso. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui, o ponto central aqui no início, ali bem em cima da lente da câmera, né? Melhor, nós vamos colocar na posição final, né? Na posição desejada. Então a gente coloca aqui no topo e na direita. Vamos entrar no elemento. E aqui a gente faz aquela animação usando os recursos que nós acabamos de ver. Vamos posicionar o cursor aqui no início, né? E a gente estica agora aqui para 1 segundo. Agora sim a gente posiciona o elemento sobre a lente da câmera. A gente mexe aqui um pouco com a escala, uma rotação. Vou segurar o Shift para fazer uma escala proporcional. Vou fazer também mexer aqui com a rotação. Ok. Aqui no final também vou dar um giro. Dar um pequeno giro assim. Ok. Aqui no ponto inicial a gente pode também aplicar aquele recurso de visibilidade. Vamos aumentar aqui o zoom para a gente poder trabalhar melhor nessa posição. Vamos desmarcar aqui o Auto Keyframe e o Pin. E aqui a gente muda, altera o Always On. Ele vai começar a ser exibido aqui. Vamos criar um Keyframe. A gente volta aqui no frame anterior, nesse Keyframe inicial, e altera para Off. Não, ao contrário. Então a gente tem que botar o cursor aqui na posição inicial e marcar o Off. Agora sim. Vamos agora pausar essa animação no frame inicial, que ela só vai ser executada quando o usuário clicar sobre a máquina, né? Então vamos aqui novamente na posição inicial da animação, usar o trigger, insert trigger, e vamos aqui clicar no stop. Ok, podemos fechar. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Muito bem. Se a gente clicar aqui, vai aparecer
o brilho, vai aparecer o flash, mas ainda não está acionada a animação. Nós vamos fazer isso agora. Como é que a gente aciona essa animação? A gente volta aqui, vamos voltar aqui no Stage, tirar um pouco o zoom aqui. A gente volta no Stage, seleciona o elemento principal, o elemento máquina, e neste elemento nós vamos acionar um script. Então a gente clica aqui no elemento com o botão direito e vem Open Action for Máquina. Nós temos novamente uma janela de script agora para o elemento máquina. E a gente pode aqui no botão de mais e na opção Click. A primeira coisa que nós temos que fazer é pegar as informações, usar uma variável para capturar o elemento o elemento foto. Então a gente usa aqui, olha, a opção Get Symbol. Ok? Então aqui está uma explicação em inglês. Nós vamos pegar as informações do símbolo e passar para essa variável mySymbolObject. O símbolo que nós desejamos é o símbolo da foto. Você veja aí direitinho como é que está nomeado. No meu caso aqui estava nomeado foto 2, então eu vou escolher aqui, olha, foto 2. Em seguida, nós vamos então tocar esta animação, tocar este símbolo. E a gente usa então o comando de play e a gente altera o sim pela variável do mySymbolObject. Então, Ctrl C, eu vou dar aqui um Ctrl V e agora sim a gente vai tocar este símbolo. Vamos salvar e vamos ver no navegador. Ok, legal. Para finalizar, vamos aplicar aqui alguns efeitos na foto, um efeito de sombra e também ver um recurso interessante aí de easing, uma animação um pouco mais interessante, um efeito de animação que vai deixar aí o movimento bem mais legal. Vamos voltar aqui então no Edge, vamos acionar aqui, abrir aqui o elemento da foto e vamos aplicar na foto aqui um efeito de sombra, um shadow. Vamos aqui ativar o shadow. Ok. Ok. Agora vamos marcar aqui todo o elemento da animação, nessa barra aqui, toda a animação, para a gente ver um recurso muito interessante do Edge, que é o recurso de easing. Esse recurso, com esse recurso, nós temos várias maneiras de configurar como que a animação do elemento vai acontecer. Se ela vai acontecer de maneira linear, então nós temos uma animação bem linear, ou se vai acontecer de maneira com easing, o easing in, o easing out, ou o swing. Então aqui nós temos, para cada um desses elementos, nós temos várias opções. Tá? Então no caso aqui, olha, vamos escolher o easing out e vamos pegar aqui, vamos ver essa opção bounce, olha que legal, ele vai dar um efeito de ioiô no caso aqui do movimento. Tá? Este easing pode ser aplicado a qualquer um dos parâmetros da animação, de qualquer um dos parâmetros, mas no nosso caso aqui eu estou aplicando na movimentação, no parâmetro de posição, e nós vamos ver aí o resultado. Olha só, vamos salvar e vamos ver no navegador. Aí, vamos alterar? Vamos ver aqui uma outra opção. Vamos ver como é que vai ficar com o elástico. Acho que vai ficar mais interessante o elástico. E eu vou também alterar a posição final aqui do elemento. Deixa eu marcar aqui o keyframe. Chegar ele um pouco mais para baixo, porque estava sobrepondo lá o texto. Ok, vamos salvar e vamos ver o resultado. Legal. Por fim, a gente pode botar, por exemplo, aqui um botão de entrar para o usuário clicar e entrar no site. Vamos voltar aqui no Edge. A gente pode botar aqui na própria animação, no próprio elemento da foto, a gente adiciona aqui um retângulo. Vamos botar aqui, criar um botão
rapidinho. Vamos botar aqui uma cor. Botar uma cor amarelada. Vou aplicar um canto, um arredondamento de borda. Ok. Vamos criar um símbolo disso aqui também. Vamos converter para símbolo, modificar, converte o símbolo. Temos também, né, o Ctrl I como atalho. Vamos botar aqui botão. Vamos abrir este símbolo. Ok. Este elemento a gente pode exibir ele só no final da animação da foto, né? Quando a foto então aqui chegar no final, aqui a gente pode criar uma animação fazendo esse botão aparecer. Então vamos acionar aqui novamente esses elementos, esticar aqui, posicionar aqui o cursor no final e esticar isso aqui para 250, ok. E a gente altera aqui a opacidade para 0. Ok. Vamos selecionar agora essa animação e vamos trocar aqui o easing, né, porque ele estava marcado com essa opção de elástico. Vamos voltar aqui para o linear. Agora sim, a gente pode ver o efeito. E para finalizar, nós vamos aplicar então neste elemento um script para abrir a URL. Então a gente clica aqui com o botão direito, Open Action, clique, e a gente pega aqui a opção, olha, Open URL. E aqui a gente adiciona a página que a gente quer abrir. Então vou botar aqui virtusmedia.com.br. Ok, vamos salvar e vamos vir no navegador. Ctrl S. Legal. Vamos clicar aqui. Muito bem. Olha só, vamos só fazer uma última coisa, que é alterar o cursor. Quando o usuário passar sobre esse elemento, a gente altera aqui o cursor para um cursor de botão, né? Pode ser o pointer, por exemplo, essa mãozinha. Então, esse elemento vai estar com esse cursor. Vamos salvar de novo e vamos ver no navegador mais uma vez. Voltar aqui. Ok, legal. Está feito. Então aqui a gente finaliza essa aula. Muito obrigado por ter acompanhado. Espero que você tenha gostado. O Edge aí é um programa bem legal. Se você já tem algum conhecimento em criação de site, espero que essa aula tenha te ajudado aí a dominar mais uma ferramenta que vai tornar o seu trabalho ainda mais profissional. Se você ainda não conhece o web design, está começando nessa área, visita aí o nosso site. A gente tem vários cursos interessantes, vários cursos legais sobre criação de site, design, desenho, programação em PHP, banco de dados MySQL, a parte gráfica de Fireworks, Photoshop, CorelDRAW. Se você gostou do vídeo, dá aí o seu positivo, compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, divulgue aí o vídeo pelas redes sociais, seus canais. E aproveite também para se inscrever aí no nosso canal, no YouTube,
e dessa maneira você vai ser sempre notificado para cada postagem nova, para cada vídeo novo que a gente colocar no canal. Ok? Obrigado, até a próxima.